Storytelling é um recurso extremamente antigo, é a arte de contar histórias, que é utilizado pela humanidade, acho que desde o momento que ela foi capaz de articular palavras. Pode imaginar, por exemplo, Sócrates fazia isso com seus discípulos, Jesus contava parábolas. O recurso de contar histórias sempre foi utilizado para engajar emocionalmente as pessoas. O storytelling no mercado de trabalho é extremamente utilizável. Desde para vender um produto, se você colocar a história como um suporte para a venda desse produto, vai ser mais convincente. Desde o funcionário conhecer a história da sua empresa, porque assim ele vai vestir mais a camisa da empresa. Desde o momento da entrevista de emprego, o ato de contar a sua história para o entrevistador, também é algo que vai engajá-lo, vai trazer um elemento de verdade, vai trazer um elemento emocional, que é muito importante para ser mais convincente, para ser mais fidedigno. A rede social, algumas redes sociais, são os reinos do storytelling. Todo mundo quer ser celebridade, quer ser protagonista no seu filme. E eu digo sempre, eu queria morrer e ir para o Facebook, porque no Facebook todo mundo é feliz. Não existe gente feia, não existe gente infeliz. Todo mundo é realizado, todo mundo está nos melhores lugares, comendo as melhores coisas. É um espetáculo, como a gente gosta de ser visto. Mas aquilo é storytelling. Só que nem sempre o storytelling que você está vendendo sobre si mesmo é verdade. É uma ficção que você gostaria de convencer as pessoas. E isso é um mau uso do storytelling. E depois, é fácil depois você identificar que a pessoa está mentindo. Se eu digo que não fui trabalhar porque eu estava doente e posto uma foto tomando uma cerveja na praia, eu estou mentindo, eu estou criando uma história e essa história não é verdadeira. Então, nesse exato momento, eu estou, em vez de fazer um bom uso do storytelling para a minha imagem, eu estou, na verdade, comprometendo a minha imagem pelo uso do storytelling. O bom uso do storytelling é dizer a verdade, mas é saber dizer a verdade. A ficção, por si só, não é uma mentira. A ficção é uma forma, uma metáfora da verdade. Agora, mentira é mentira. Se eu sei contar a história, se eu sei... existem técnicas para se contar bem uma história. Se eu sei contar bem, trazendo elementos emocionais, trazendo uma estrutura clara para as pessoas, ao mesmo tempo utilizando recursos factíveis, recursos atraentes, eu estou apresentando bem uma verdade. Ou eu posso utilizar os mesmos recursos para vender uma mentira. Isso é um mau uso do storytelling. É muito comum hoje, numa entrevista, o entrevistador perguntar algo simples: conte-me a sua história. Para quê? Porque os elementos técnicos, eles estão ali. No currículo vitae da pessoa estão todos os elementos, quais cursos ele fez, por quais empresas ele passou. Aquilo é uma informação importante. Agora, como a pessoa se vê dentro desse processo, como é que foi a jornada do herói, que é um termo específico, cunhado por Joseph Campbell, que é a história clássica, que é uma introdução qualquer e a apresentação de um problema, e como eu fiz para solucionar esse problema, isso é muito importante hoje dentro de uma empresa. Uma das definições mais atuais de inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, se eu apresento dentro da minha história um problema que eu consegui solucionar, é lógico que isso vai ser útil para a minha empresa. Porque, de fato, o trabalho, qualquer trabalho, é uma resolução de problemas. Nem que sejam problemas que você mesmo criou. Uma meta, uma situação qualquer que você ultrapassou, significa que é uma capacidade que eu quero que a empresa hoje está atrás. Eu sugiro sempre que a pessoa conte a sua história, mas não é terapia. Você não vai convencer o seu entrevistador meramente por uma questão emocional. Ele precisa perceber dentro do seu texto, dentro da sua história, predicados importantes para a empresa. Então, dizer a verdade, contar a sua história, contar como fez, por exemplo, para resolver um tal problema dentro da atividade anterior, dentro do estágio ou dentro de um outro trabalho. É isso que as pessoas estão procurando. Elementos humanos são importantes, elementos técnicos são importantes. É interessante até que se misturem, porque nós não somos
técnicos, nós não somos meramente emocionais, nós somos uma mistura de diversas coisas. E a pessoa que está entrevistando também é. Ela também é humana, com elementos técnicos e com elementos bastante emocionais. Agora, não tentar convencer a pessoa por uma chantagem emocional. Storytelling não é isso. Storytelling é saber contar a sua história e não impor uma apelação qualquer para convencer o seu entrevistador. O ato de escrever a sua história é uma dica importante. Ajuda você a escrever de onde eu vim, quais foram os percalços, quais eram meus sonhos, quais são os meus sonhos, para onde quero ir, porque eu só posso avaliar se eu consegui ou não alguma coisa se eu tinha uma meta, se eu tinha um objetivo que foi ou não alcançado. Então, mais do que a entrevista, é uma compreensão de quem eu sou, a minha história, porque eu sou a minha história. Se eu, de repente, hoje tiver amnésia, eu deixo de ser eu mesmo, porque eu perdi todo esse arcabouço que faz ser o que eu sou. Então, escrever a história é importante e depois, não existem histórias sem problemas. Não existe nenhuma história que vale a pena ser contada se não houve um problema a ser ultrapassado. Então, se dentro da sua história você conseguir apresentar problemas e quais foram os recursos que você utilizou para resolver esses problemas, isso é muito importante porque, na verdade, uma empresa ela vai trabalhar com problemas o dia inteiro. E eu preciso de profissionais que deem soluções para esses problemas. A parte técnica é importante, mas nós somos todos humanos, nós somos todos relacionais, somos todos emocionais, e esses elementos hoje são muito valorizados dentro de uma empresa. Eu já vi entrevistas, inclusive acompanhei entrevistas, onde a pessoa, foi até engraçado, me diga um defeito seu, eu sou muito perfeccionista. Então, nesse momento a pessoa fez até uma propaganda de si mesmo. Eu não diria isso, mas eu também não diria o contrário, que de repente você diga, eu sou irascível, eu sou impossível de se relacionar, eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe. De repente até você não é, mas também não vamos exagerar. Não é que você vai mentir também. Mas quando eu vim aqui, eu me arrumei, tá? Eu não vim como eu vou para a praia. Então eu devo me apresentar bem, mas não devo mentir. Existe uma distância muito grande entre mentir e tentar se apresentar bem. Às vezes a pessoa até tem ciência da sua história, tem consciência de quem é, ela consegue até escrever, até ter uma linha do tempo, uma timeline legal sobre si mesmo, mas não obrigatoriamente ela sabe falar, sabe expressar isso. E uma das coisas hoje que eu observo que as escolas pecam, que as universidades pecam, é que trabalha muito em cima do técnico e nem sempre em cima da oralidade. Antigamente, muito antigamente, existiam cadeiras ou disciplinas de oratória, dentro da escola ou dentro da faculdade. Isso acabou, caiu em desuso. E o que é uma pena muito grande, porque como é que eu vou saber de todo o seu potencial se você não conseguir expressar para mim? De repente você elaborou tudo, mas chegou, deu um branco. Ou você não soube simplesmente dizer. Ou disse mal. Então, isso é complicado, porque você pode acabar perdendo um grande profissional porque ele é tímido, ou porque ele não soube se expressar. O que eu sugiro é que você trabalhe essa oralidade. Que você fale diante do espelho, que você fale dentro do carro. Tudo bem, vai ter sempre um risco de alguém achar que você é maluco, que você é esquizofrênico, ou sei lá, o que você está vendo, alguma coisa. Mas não tem problema não. O risco maior é de você depois não saber se expressar. Saber se expressar hoje em dia, saber falar, saber cativar as pessoas, saber envolvê-las é um recurso importantíssimo. Porque não basta só você ter uma história para contar. É importante que você saiba contar essa história. Tem gente, assim, completando, que sabe tão bem contar uma história que nem é verdade o que ela está contando. Ou nem aconteceu, ou nem foi com ela, mas ela conta tão bem que você pede para contar de novo. Todo mundo tem um tio, um primo, que quando chega na festa, ou chega no trabalho, você quer sentar perto e você pergunta qual foi a última. Por quê? Porque são pessoas que sabem contar bem uma história. Você ouviu a mesma piada 20 vezes, mas a piada contada por aquele é diferente, porque ele sabe contar bem a piada. E você ri de novo da mesma piada. Enquanto tem algumas pessoas que podem ter a melhor piada do mundo, podem ter a melhor história, mas ele consegue estragar. Então, esse recurso da oralidade, da expressividade, de saber cativar
a assembleia, ou quem quer que esteja lhe ouvindo, o seu ouvinte, é um recurso poderosíssimo hoje em dia. Quem tem isso, tem tudo para encontrar o seu espaço.